Hoje é um daqueles dias que a gente tem uma notícia boa para dar. É bom poder dar uma notícia boa, né? Eu gosto de dar uma notícia boa. O IBGE divulgou os dados da economia brasileira, do primeiro trimestre, do PIB brasileiro. O PIB brasileiro cresceu e cresceu mais do que os analistas esperavam, né? A gente já viveu o trimestre em que o PIB cresceu mais do que os analistas temiam, pois agora cresceu, né? Aliás, antes ele caiu mais do que os analistas temiam, agora cresceu mais do que os analistas esperavam, o que é muito bom, foi um crescimento de 1%. E o que significa isso, né? Significa que se a gente repetisse isso nos 3 trimestres seguintes, ao longo de um ano a economia brasileira cresceria 4%. Só que as coisas não funcionam assim, né? A economia não é algo linear, né? O desempenho de um trimestre guarda a relação com o trimestre anterior, interfere no trimestre seguinte, mas a economia não é assim porque a gente não vive numa planilha. Hoje chove mais do que a gente esperava, depois faz sol mais do que a gente esperava, isso interfere no agronegócio, aí de repente tem uma guerra, daí a China anuncia alguma coisa, os Estados Unidos mexem nos juros, aí você tem eleição, aí tem um monte de coisa que interfere na economia, produzindo algum estrago. Por exemplo, em 2019, a gente vinha crescendo de uma forma até meio linear, assim, sabe? 0,4, primeiro trimestre 0,7, no segundo 0,1, 0,3, enfim. Aí vem uma pandemia, veio uma pandemia. Aí primeiro trimestre de 2020 a gente cai 2,4. Ué, mas se no trimestre anterior a gente tinha crescido 0,3, por que a gente caiu 2,4? Entendeu? Não tem uma relação direta. Aí vem o segundo trimestre e a gente cai 8,8. Boft! Claro, a economia ficou toda fechada. Aí vem o terceiro trimestre e aí a gente sobe 7,9. Buf! Olha que bacana. Aí no quarto trimestre a gente sobe 3,1. Então, para você ver que não dá para usar um trimestre como piso ou teto do trimestre seguinte, também não se baseia no anterior. Cada trimestre vive sob os impactos próprios e cada setor, dentro de cada trimestre, também sofre os seus impactos específicos. O agro, que segura a nossa economia, nesse primeiro trimestre não foi bem, não. Serviços, que foram um desastre na pandemia, por razões óbvias, tudo fechou, agora foram bem. Mas, para a gente entender esse trimestre, a Juliana Rosa vai conversar com a gente de forma mais detalhada, explicando um pouquinho esse dado positivo que saiu agora de manhã. O que eu queria falar, ainda sobre o PIB, é que dados da economia de um país a gente pode analisar de várias formas. Por exemplo, a gente pode analisar o desempenho do Brasil de hoje com o Brasil de ontem, olhando para trás. Aí nessa comparação, a gente tem um resultado positivo. Por isso que a gente fala cresceu 1%. Em relação ao quê? Em relação ao trimestre anterior. É para trás. Na comparação, a gente tem o terceiro resultado positivo seguido. Ótimo. Ou, nessa comparação, o nosso primeiro trimestre agora foi um pouquinho menor do que o primeiro trimestre de 2021. A gente olhou para trás, assim. Mas também a gente pode olhar para fora. Como é que cresceram os outros países nesse primeiro trimestre? A gente foi bem, não foi mal. Você pega a Coreia do Sul, cresceu 0,7, a gente cresceu 1. Pega os Estados Unidos, caíram 0,4. Você pega o Chile, que toda hora a gente usa como comparação, e é importante usar como comparação, perdeu 0,8. Então, se você olhar na comparação com outros países, vai ter alguns que cresceram um pouco mais. México, Canadá. Mas a gente não fez feio. Aí a gente pode olhar também para frente curto prazo, 2022. O que projeta? Não projeta o 4, 1. Projeta 2, um pouco mais, um pouco menos. Pô, mas se a gente crescer 2, e aí o que vai acontecer com 2023? Roberto Mendonça de Barros falou com a gente sobre isso na terça-feira. Juliana também já falou sobre isso com a gente. 2023 não vai ser hoje, à luz das projeções de hoje. Lembrando que o primeiro trimestre surpreendeu aqueles que projetam, etc. 2023 deve crescer menos do que 2022. Mas o meu propósito aqui hoje é a gente
discutir o seguinte, para que serve esse tal de PIB, né? Para que serve olhar os números? O PIB, ele é resultado de tudo que a gente produz num determinado período, num trimestre, num ano, e ele serve, né, para fabricar riqueza, para remunerar o investimento dos que investiram, o trabalho de quem trabalhou e também financiar o bem-estar da sociedade. É para isso que serve o PIB, para enriquecer as pessoas, né? O PIB tem que melhorar a qualidade da educação, você precisa de dinheiro para isso, você precisa de recurso, você precisa de gente, você precisa investir em gente, para melhorar a qualidade da saúde, para melhorar a qualidade da infraestrutura. O Brasil deve em infraestrutura uma barbaridade para a sociedade. A gente não tem aeroporto. A gente fala, mas como não tem aeroporto? Não, a gente compara com outros países, a gente tem pouco aeroporto. Pistas, estradas, daquelas estradas bacanas, com baixo nível de número de acidentes, com curvas feitas da forma correta para que o carro não seja jogado para fora, com pavimentos de qualidade, com sinalização adequada, ligando não só as capitais, mas grandes cidades, a médias cidades, reduzindo o consumo de diesel, reduzindo o desgaste de pneus, reduzindo o custo de transporte. A gente tem pouco. Ferrovia, então, é de rir. Para passageiro não existe, existe para carga. E de carga, o grosso é mineração, minério de ferro. Hidrovia, não, que hidrovia? Tem pouquíssima hidrovia. Então, isso sem falar em geração de energia elétrica, né, estabilidade, segurança energética, sem falar em atração de investimento para a indústria. O Brasil está patinando no setor industrial. Isso é PIB. É para isso que serve o PIB. Daí saem os dados, a gente olha os dados. Mas o importante é a vida real. É gente vestindo macacão, é gente projetando coisa, é gente pegando avião para fazer reunião, para poder lançar um novo projeto, porque vai ter um novo hotel, porque vai ter um novo estádio, porque vai ter um novo evento, porque vai ter uma nova feira, porque vai ter um novo produto que o Brasil vai lançar, porque vai ter uma nova estrutura portuária, pega os portos, porque vai ter mais navegação de cabotagem, entendeu? Isso é PIB, PIB. PIB é aquilo que cai no pé e machuca. Aí alguém vai dizer, mas e PIB de serviço? Tudo bem, esquece PIB de serviço para esse exemplo que eu dei. Mas é isso, é coisa real. É parafuso, é broca, é conhecimento, é universidade, é hospital, sabe? É serviço bancário, é financiamento, é restaurante, é plantação, é isso que a gente precisa. E aí, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, a gente tem que crescer muito. A gente pode estar crescendo muito na comparação com o que já cresceu, ou crescendo mais na comparação com o que já cresceu. A gente pode estar crescendo mais do que outros países. A gente pode crescer mais do que a gente imaginava para o ano. A gente pode crescer mais do que imaginava para o ano seguinte. Mas só um país que cresce de forma regular, consistente e muito, consegue mudar a qualidade de vida das pessoas. É isso que a gente precisa. Ah, então é 0,1, 1,1, 0,9. Esperava o 0,9, foi 1,1. É 1,2, mas esperava 0,6. Isso é legal, bacana, é a vida real. Mas a vida real não é a necessária. A gente precisa de outras coisas. O Brasil é um país cheio de necessidades. E a renda das pessoas é muito baixa para fazer frente à vida que as pessoas merecem levar. Para ter uma casa digna, morar num bairro digno, ter iluminação pública, ter 5G, qualquer G, serviços e mais serviços, é isso? Para não desmoronar o morro, para poder morar em lugar digno, para não virar esse desespero que a gente vive quando chove, quando não chove. Quando não chove não tem energia, quando chove não precisa falar. Então, como é que a gente vai aumentar a renda das pessoas? Crescendo muito e por muito tempo. E para a gente oferecer aos brasileiros essa melhoria de renda, o crescimento tem parâmetros. Por exemplo,
Eu citei o Chile que cresceu, aliás, que perdeu 0,8% no primeiro trimestre. A gente usa o Chile como referência, porque o Chile fez coisas no campo da educação que o Brasil deveria ter feito, não fez. Pois, para a gente ter a renda per capita do Chile, com a quantidade de brasileiro que a gente tem, a quantidade de chileno que tem lá, né? Mas você faz a conta, renda per capita, a gente teria que produzir um crescimento no PIB de 50%. 50%. Se a gente crescesse 1% por trimestre, 4% ao ano, quanto tempo demora para você aumentar a renda em 50%? Não dá 10 anos, dá 12 anos, ou 11 anos, para crescer 50%. Só que o Chile vai crescer também nesse período. E como eles fazem as coisas, fazem a lição de casa melhor do que a gente, pode ser até que não cresçam 1% por trimestre. Mas eles estão correndo, a gente precisa correr mais para poder passá-los. Se a gente quiser padrão de vida chileno, tem que crescer o PIB hoje 50%. Hoje, pum, apertar um botão e acordar 50% mais rico. Olha só, olha o tamanho do nosso desafio para virar o Chile. Eu não estou desmerecendo o Chile, não. Eu estou invejando o Chile. Mas se eu quiser invejar a Espanha, em vez de invejar o Chile, eu tenho que triplicar o PIB. Pela quantidade de gente que a gente tem. Eles têm a população de São Paulo, 45 milhões de habitantes, a gente tem 217 milhões de habitantes. Então o nosso PIB teria que triplicar. Pum! Aperta um botão, brum, triplica o PIB. Aí a gente tem padrão de riqueza espanhol, né? Dos espanhóis. Não estou nem falando na distribuição de riqueza, hein? Estou nem falando disso. Porque não significa que você produza uma renda per capita 3 vezes maior e todo mundo fica 3 vezes mais rico. Então, também tem uma discussão sobre distribuição de renda, mas se a gente entrar nisso aqui, o Band News no meio do dia acaba e a gente não acabou de conversar. Então, se é 1%, 2%, o crescimento do PIB trimestral, ótimo, mas a nossa guerra não passa por trimestre, entendeu? Não é trimestral. A nossa guerra passa por anos e anos e anos de crescimento. E é disso que a gente tem que falar. É isso que a gente tem que discutir. E é isso que a gente tem que fazer os candidatos discutirem. Porque aquele que vai nos levar pelos próximos 4 anos, ou aqueles que vão nos levar pelos próximos 4 anos, a classe política que vai conduzir o Brasil, os estados, etc., pelos próximos 4 anos, são essenciais para que a gente, daqui 4 anos, não esteja discutindo o que a gente vai fazer nos 4 anos seguintes. E sim, hoje, a gente possa discutir o que a gente vai fazer nos 4, nos 10, nos 20, nos 30, porque a gente tem que ter um projeto de longo prazo. É isso que a gente tem que discutir, é isso que a gente tem que fazer os candidatos discutirem.